Vamos orar todos juntos. Meu Deus Pai, Santo e Misericordioso, o Senhor Deus, pela sua grande misericórdia, fez com que nossos pecados pudessem ser purificados enquanto estávamos indo para o caminho da morte. Pela sua imensa graça, nós nos tornamos em seus filhos, Senhor Deus. Que o Senhor Deus possa abençoar a nossa vida para que possamos viver somente tendo as esperanças no Senhor. Senhor Deus, nos permitiu a graça de podermos permanecer dentro da sua igreja, que o Senhor possa nos conduzir, proteger, cuidar. Nós agradecemos por toda essa sua graça. Senhor, nesse tempo, todos os santos que foram remidos pelo seu sangue precioso estão reunidos em um lugar. Que pela palavra do Senhor Deus possamos ter uma santa comunhão. Agradecemos por toda essa sua ajuda. Senhor Deus, que o Senhor possa estar junto conosco neste tempo. Que a sua palavra possa ser compreendida dentro do coração de cada pessoa, para que possamos saber qual é a sua santa e completa vontade, perfeita vontade do Senhor Deus. E assim o Senhor Deus possa nos ajudar, para que a sua palavra possa se tornar o alimento espiritual, a vida, a força, e também nos possa mostrar a direção. E assim, toda essa sua santa palavra possa ser útil dentro das nossas vidas, e nós possamos transcrevê-las dentro de nossos corações. Senhor, aqueles que estiverem no meio da dificuldade, no meio da doença, no meio da tribulação e tentação, que o Senhor Deus permita graça para eles. Oramos por eles, para que em nenhum momento eles pereçam, Senhor. Que o Senhor possa segurar e eles também não se decepcionem, não fiquem desamparados, mas possam depender do Senhor Deus, para assim com força se levantarem qual seja a situação difícil que se encontrem. E que a vida possa se tornar uma vida progressiva para ir diante do Senhor Deus. Nesse tempo, que o Senhor Deus possa estar junto com todos os nossos irmãos e irmãs pelo país e pelo mundo, por onde quer que o Evangelho seja pregado, e especialmente toda a família de missionários que o Senhor Deus possa cuidar. Que o Senhor Deus possa nos preencher no que falta dentro da igreja. Que a palavra do Senhor Deus possa ser evidenciada com mais força. Mais espíritos possam receber a salvação, para que assim possa se tornar uma grande glória diante do Senhor Deus. Então nós pedimos esse tempo do culto diante do Senhor Deus e oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo que nos salvou. Amém. 찬양해 주시겠습니다.
Muito obrigado pela apresentação do Corão. Vamos procurar a palavra de Ezequiel, capítulo 7 do Antigo Testamento. Ezequiel, capítulo 7. Palavra de Ezequiel, capítulo 7, versículo 1 ao versículo 13. É um pouco longo, mas eu irei ler. Depois veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: E tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Deus acerca da terra de Israel. Vem o fim vem sobre os quatro cantos da terra. Agora vem o fim sobre ti. Enviarei sobre ti a minha ira, e te julgarei conforme os teus caminhos, e trarei sobre ti todas as tuas abominações. E não te poupará o meu olho, nem terei piedade de ti, mas porei sobre ti os teus caminhos, e as tuas abominações estarão no meio de ti. E sabereis que eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor Deus: um mal, eis que um só mal vem. Vem o fim vem. Despertou-se contra ti, eis que vem. Amanhã vem para ti, ó habitante da terra. Vem o tempo, chegado é o dia da turbação, e não mais o sonido de alegria dos montes. Agora, depressa, derramarei o meu furor sobre ti, e cumprirei a minha ira contra ti, e te julgarei conforme os teus caminhos, e porei sobre ti todas as tuas abominações. E não te pouparei o meu olho, nem terei piedade de ti, conforme os teus caminhos. Assim te punirei, e as tuas abominações estarão no meio de ti, e sabereis que eu, o Senhor, é que firo. Eis aqui o dia, eis que vem. Veio amanhã, já floresceu a vara, já reverdeceu a soberba. A violência se levantou em vara de impiedade. Nada restará deles, nem da sua multidão, nem do seu rumor. Nem haverá lamentação por eles. Vem o tempo, é chegado o dia. O que compra não se alegre, o que vende não se entristeça, porque a ira ardente está sobre a toda a multidão deles. Porque o que vende não tornará a possuir o que vendeu, ainda que esteja entre os viventes. Porque a visão sobre toda a sua multidão não tornará para trás, nem ninguém fortalecerá a sua vida com a sua iniquidade. O título da pregação de hoje: Eis que vem o fim vem. É um título bem diferente, não é? Exótico. Então, quando eu contei o título para uma pessoa hoje, a pessoa falou: Nossa, pastor, isso será que não é algo muito extremo? Não, mas nós podemos ver que essa é a palavra propriamente dita por Deus para Ezequiel, profeta Ezequiel. Então, se nós olharmos em Ezequiel capítulo 7, aparece temas com significado parecido ao eis que vem o fim vem. Nós podemos verificar. Então, eis significa o quê? Vejam, prestem atenção. Por isso que eis que vem. Isso quer dizer o quê? Realmente, eis, ele fala para prestar atenção. Eis que vem um tema de que algo está por vir, algo está chegando, algo está prestes a ocorrer. Então, quer dizer que ele se repete 5 vezes a palavra com esse significado, eis que vem. E vem o fim vem. Aparece na Bíblia, com temas parecidos na Bíblia. E se nós pegarmos a quantidade total com significados parecidos, são 6 vezes. É por isso que eis que vem o fim vem. Então, são palavras ditas pelo próprio Senhor. E nós podemos ver que existe uma mensagem muito forte do Senhor que quer permitir, através do seu objetivo,
para uma determinada situação. Então, é por isso que teremos essa palavra como centro, para podermos aprender, expandindo para toda a Bíblia. Então, a palavra fala, eis que vem, vem o fim vem. Então, se nós aplicarmos dentro desse tema, no contexto é que o povo de Israel negou ao Senhor Jesus e eles começaram a fazer a abominação, que é a idolatria. E aparecem 4 vezes seguidas nesse capítulo sobre abominações. Abominações quer dizer que é você servir ídolos, adorar a ídolos, abandonar ao Senhor Deus e até o fim estarem requisitando por ídolos. Da mesma maneira, o Senhor Deus ele permite o castigo, a tribulação sobre Israel. Então, são palavras que o Senhor ele está frisando sobre, conforme essa palavra, seja um país, seja um indivíduo, eles se fortificam pela malignidade e pela malignidade eles tentam se estabelecer. Mas não existem pessoas que possam ser assim, não é? É algo claro que nós podemos verificar. E é por isso que nós ficamos frisando o pecado. Seguimos os ídolos até o fim. Seguimos o caminho da incredulidade. Então, nós precisamos verificar qual é o fim desse tipo de pessoa. E se nós olharmos o tema de Ezequiel capítulo 7, então, ele está falando sobre em formato negativo e forma ruim, pejorativa, mas podemos falar de forma positiva, pensarmos em relação ao trabalho do Senhor Deus, a sua história, de como que vai ser finalizando. Então, é algo que nós precisamos prestar atenção aqui. Então, existe o fim, e enquanto existe o fim, tem coisas eternas que não têm o fim. Todas as coisas do mundo têm um fim, mas o Senhor Deus, ele é eterno. É por isso que todas as coisas que têm relação com o Senhor Deus não têm fim. Eles são eternos. E é por isso que com esse tema centralizado, eu quero pregar esta palavra. Então, primeiro, nós precisamos compreender um pouco sobre o tempo, a época desta palavra, para podermos compreender. Vamos pensar no contexto histórico deste tempo, dessa palavra. Em 930 a.C., após a morte de Salomão, Israel foi dividido em 2 países, sul de Judá e norte de Israel. Da mesma maneira como a Coreia do Sul, que é dividida, o país se dividiu naquela época. Mas a norte de Israel idolatrava. É por isso que em 722 a.C., eles foram destruídos pela Assíria. Então, eles receberam o castigo do Senhor Deus e assim chegou ao fim do império. E sul de Judá, eles seguraram os ídolos até o fim, e assim eles viram o fim das suas vidas pela Babilônia. E a Babilônia, quando destruiu a Israel, eles realizaram 3 invasões diferentes para Israel, e se nós olharmos um pouco, em 606 a.C., eles receberam a invasão da Babilônia, e naquele tempo era onde o 18º rei de Judá governava, Jeoiaquim. E se nós olharmos na Bíblia, na palavra de Jeremias, o rei Jeoiaquim, ele é aquele que aprendeu a palavra do Senhor Deus, mas jogou sobre o fogo. E é por isso que o Senhor Deus levantou a Babilônia para castigar ao rei Jeoiaquim. E parte da realeza foi levada como escravos para a Babilônia, e isso é a primeira invasão em 605. E se nós olharmos depois de por volta de 8, 9 anos, em 597 a.C., então era o tempo onde o rei Joaquim, ele também estava governando naquele tempo, e segunda vez eles foram levados novamente em cativeiro, e naquele tempo nosso profeta Ezequiel, ele também foi levado como escravo. Então, o profeta Ezequiel, ele é uma das pessoas que foi capturado e está
escrevendo essas palavras para aqueles que estão na Babilônia agora, para os judeus na Babilônia. Depois de 11 anos após essa invasão, em 586 a.C., a Babilônia invade mais uma vez. E naquele tempo havíamos o 20º rei de Judá, Zedequias, e os filhos do rei Zedequias foram mortos na frente dele. E o rei Zedequias teve seus olhos arrancados e foi levado em cativeiro para a Babilônia para morrer ali. E o maior problema daqui é que o templo construído, então quer dizer que a partir dessa terceira invasão eles perderam tudo. Então nós podemos dizer que em 605 eles perderam a independência, em 586 eles tiveram o santuário totalmente destruído que foi construído no tempo de Salomão. E todos os utensílios, as coisas santas que eram utilizadas no santuário foram levados para a Babilônia. Isso tudo ocorreu através da terceira invasão, onde o povo de Israel, eles foram para o castigo eterno para verem o fim. Então, mas no tempo que o profeta Ezequiel ele estava atuando, então, ele estava por volta de 5 a 6 anos antes de chegar essa terceira invasão, antes de ver o fim de Israel. É a palavra que o Senhor Deus permitiu para Ezequiel. Então, vamos ver capítulo 1, Ezequiel capítulo 1. Ezequiel capítulo 1. A partir do capítulo 1 ao versículo 3. Versículo 1 ao 3. Vamos ler todos juntos. E aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no 5º dia do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu tive visões de Deus. No 5º dia do mês, no 5º ano do cativeiro do rei Jeoiaquim, veio expressadamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali estava sobre ele a mão do Senhor. Aqui ele fala que aconteceu no 30º ano, no 4º mês. Acredito que ele está falando sobre o ano, a idade de Ezequiel. Quando Ezequiel fez 30 anos, o Senhor Deus chamou Ezequiel para ser profeta e permitiu a sua santa palavra para ele. E esse local é na terra dos caldeus, junto do rio Quebar, no meio dos cativos. Então, Ezequiel está sobre o rio Quebar, em cativeiro. Ezequiel estava junto deles. Se nós olhamos o ano, é no 5º dia do mês, no 5º ano do cativeiro do rei Jeoiaquim. E como nós vimos há pouco tempo atrás, na segunda invasão, em 597 a.C., houve a segunda invasão. E por conta do pecado de Jeoiaquim, parte do povo foi levado como escravos. E depois de 5 anos, então, quer dizer que nós podemos dizer que realmente tudo aconteceu em 597, 92. Então, quer dizer que após a invasão, ele está realmente profetizando essas palavras. Depois desses mais 6 anos, haveremos a invasão para destruir todo o povo de Israel, onde eles irão ser levados como escravos. Então, quer dizer que este fim é um tempo onde falta 5 a 6 anos para acontecer essa terceira invasão, e é por isso que o Senhor Deus permitiu essa santa palavra para Ezequiel. Então, é bom nós sabermos o contexto para nós podermos entender por que será que o Senhor Deus ele disse de forma tão forte esta palavra. Então, o Senhor Deus ele já disse para nós: eis que vem o fim vem. Então, essas são palavras fortes utilizadas pelo Senhor Deus. Então, qual seja a nação, qual seja o povo, não tem como se tornar forte pelo mal. Não tem como se fortificar pelo mal. Aqueles que desejam o mal, a malignidade, aqueles que viram as costas para o Senhor Deus e aceitam a ídolos, o Senhor Deus, ele já mostrou pela sua santa palavra qual é o fim deles. O Senhor Deus deseja frisar no fim. É por isso que ele disse: eis que vem, o fim vem, o fim vem.
Então, é por isso que ele está dizendo que ele fala uma palavra tão forte. Se nós olharmos Ezequiel capítulo 7, versículo 13, o Senhor disse exatamente dessa maneira. Versículo 13, Ezequiel capítulo 7, versículo 13. Capítulo 7, versículo 13. Eu irei ler novamente. Porque o que vende não tornará a possuir o que vendeu, ainda que estejas entre os viventes, porque a visão sobre toda a sua multidão não tornará para trás, nem ninguém fortalecerá a sua vida com a sua iniquidade. Então, nós podemos dizer que aqui é o mandado de Deus. É uma palavra forte do Senhor Deus. Que o Senhor disse: vem o tempo, é chegado o dia, onde não tem ninguém realmente que possa ser forte, fortaleça a sua vida com sua iniquidade. Aqui o Senhor está dizendo, qual seja a pessoa ou a multidão, não tem como fortalecer, não tem como se restabelecer pela iniquidade. Então, isso tudo é a verdade da Bíblia. Então, o Senhor ele já diz de forma exata para o homem. Aquele que deseja o pecado, brisa no pecado, o fim dele se termina pelo juízo do Senhor Deus. É algo que o Senhor Deus ele está nos dizendo. Então, várias expressões dessas estão na Bíblia. Vamos procurar dois lugares. Vamos procurar Provérbios, capítulo 12, versículo 13. Provérbios 12, versículo 13. Versículo 3, versículo 3. Versículo 3. Vamos ler todos juntos. O homem não se estabelecerá pela impiedade, mas a raiz dos justos não será removida. Aqui nós todos somos pessoas. Somos homens. O homem não se estabelecerá pela impiedade. Então, isso é uma verdade exata, imutável, claríssima, de que realmente ninguém pode, pela iniquidade, se estabelecer, se fortalecer. Temporariamente, isso parece que está certo, parece que isso acontece, mas se nós olharmos na história de forma longa, nós podemos ver que isso jamais acontece. É algo que o Senhor ele está nos ensinando, deseja frisar para nós. E ele está dizendo, mas a raiz dos justos não será removida. Como é que você se torna um justo? Para você ser justo, primeiro você precisa aprender quão pecador sujo você é. Você precisa se arrepender para crer. Você precisa receber a salvação para receber essa identidade de um justo. E recebendo esse estado de justo, como que nós podemos enraizar? Onde nós queremos enraizar? Nós queremos enraizar no Senhor Deus. Então, porque o Senhor Deus é aquela rocha, o fundamento eterno. Então, mesmo que mude o ambiente, o tempo, o Senhor Deus é imutável. Você se arrepender e crer, você enraiza no Senhor. Então, é por isso que a raiz não será removida. O Senhor Deus, ele não é transtornado, não é estremecido. É por isso que nós também não nos estremecemos. E se nós olharmos a palavra de Provérbios, capítulo 10, versículo 25, ali na frente, como passa a tempestade, assim desaparece o perverso, mas o justo tem fundamento perpétuo. Aqui ele está falando tempestade. Se nós olharmos nos Estados Unidos, temos tornados, nós temos grandes tempestades. No Guam, dessa vez, a gente falaram que vem uma grande tempestade em 20 anos no Guam. Então, realmente, os turistas coreanos também, realmente, por volta de 3.000 pessoas, realmente ficaram ali no aeroporto e não conseguiram sair de lá por alguns dias. Mas a grande tempestade, dizem que foi a força de 225 km por hora. Então, se for construções de concreto, aguentam esse vento, mas se for de madeira, tudo sai voando, não consegue se segurar. Então, temporariamente parece que está bem, mas depois que a tempestade passa, tudo desaparece, a casa desaparece. Da mesma maneira, realmente quando a tempestade passa, realmente desaparece o perverso. O perverso parece que está bem, parece que ele está sobrevivendo muito bem, mas alguma vez, alguma hora, vai vir a tempestade. O justo tem fundamento perpétuo. O Senhor Deus é um Senhor eterno. Então, quando nós temos essa base no Senhor Deus, o justo também não se estremece.
É por isso que aqui, de forma exata, existe a mensagem do Senhor Deus. É de que o homem, pela iniquidade, não tem como se estabelecer. O homem virar as costas para o Senhor Deus, ele ser incrédulo, não tem como se estabelecer muito bem. Vamos para Isaías, capítulo 7. Isaías, capítulo 7, versículo 8. Isaías 7, versículo 8 e 9. Porém, a cabeça da Síria será Damasco, e a cabeça de Damasco, Rezim. E dentro de 75 anos, Efraim será destruída, e deixará de ser povo. Entretanto, a cabeça de Efraim será Samaria, e a cabeça de Samaria, o filho de Remalias. Se não o crede, certamente não haveis de permanecer. Então, este tema, se nós olharmos desde o tempo de Acás, rei do sul de Judá, ele é o 12º rei, e havia um país chamado Aram naquele tempo, junto de norte de Israel, eles invadiram a sul de Judá. A capital de Aram era Damasco, e o rei era Rezim em Damasco. É por isso que expressa dessa maneira no versículo 9. E a capital do norte de Israel era Samaria, e o rei que governava sobre Samaria era filho de Remalias, Peca. É por isso que coloca a expressão de a cabeça nessa Bíblia. Então, esses dois países se uniram para invadir a sul de Judá. Então, mas o Senhor disse para o rei Acás, versículo 7, assim diz o Senhor Deus, isso não subsistirá, nem tampouco acontecerá. Os dois países se reuniram, uma aliança para invadirem a sul de Israel, a sul de Judá para destruírem, para matar o rei, e assim colocarem um outro rei em sul de Judá, para que assim poderem governar ambos conforme o seu gosto. Então, mas esse plano deles jamais iria ser cumprido, porque os dois países se uniram para invadir a sul de Judá, mas o Senhor, ele mexeu até na raiz deles e fez com que em 65 eles fossem totalmente destruídos. Em 75 anos fossem totalmente destruídos. É por isso que eu disse, não se preocupe, você pode crer nisso. Mas se não o crede, certamente não há vez de permanecer, diz na palavra. Então aqui é um mundo onde o Senhor Deus, ele existe. É um mundo onde Deus habita. Deus criou este mundo. Deus está governando sobre este mundo. Você dar as costas para o Senhor Deus neste mundo. Você ter a desconfiança contra o Senhor Deus. Você querer se tornar forte, querer permanecer, é uma pessoa realmente que está confundindo muito bem as coisas. Porque se certamente não creres, certamente não há vez de permanecer. Então, não existe ninguém que possa se estabelecer, que possa permanecer para sempre com desconfiança diante do Senhor Deus. Isso é algo que precisa ser certo. É por isso que na palavra de Ezequiel, capítulo 7, também ele já disse. Não existe ninguém que se torne forte por si mesmo. Então, vem o tempo, é chegado o dia. Ele está dizendo, vem o fim vem. Então, por que ele está frisando sobre o fim? Vamos pensar do ponto de vista de Israel. Bom, essa palavra de Ezequiel, há 130 anos atrás, eles deram as costas diante do Senhor Deus, seguiram os ídolos e por conta da Síria foram totalmente destruídos. Eles viram esse sinal. Então, sul de Judá também foi invadido 2 vezes e Israel estava passando por diversas dificuldades. Perderam o seu próprio a sua própria soberania em sua terra. E parte do povo de Israel, dos judeus, foram levados para a Babilônia para serem levados como escravos. E daqui a 5, 6 anos, Israel vai ser destruído até o santuário e assim vai ser totalmente destruído.
Então, mas o povo de Israel, eles estão como? Em paz. Então, o ódio, a raiva do Senhor Deus, a ira do Senhor Deus está se manifestar para o povo de Israel, para julgá-los, através da profecia de Ezequiel, para julgá-los. O Senhor mesmo proferindo essas palavras, o povo de Israel somente pensa, isso vai acontecer lá no futuro. Isso nunca vai acontecer no nosso tempo. Eles simplesmente estão pensando em algo de forma tão simples assim. Então, vamos trocar Ezequiel, capítulo 12. Ezequiel, capítulo 12. A partir do versículo 26 ao 28. Vamos ler todos juntos. Veio mais a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, eis que os da casa de Israel dizem: A visão que este tem é para muitos dias, e ele profetiza de tempos que estão longe. Portanto, dize-lhes assim: Diz o Senhor Deus: Não será mais adiada nenhuma das minhas palavras, e a palavra que falei se cumprirá, diz o Senhor Deus. Então, aqui para o povo de Israel, a visão que eles têm realmente é de que vai vir o fim, a destruição sobre Israel através da profecia de Ezequiel. Quer dizer que o Senhor Deus ele vai julgar através da sua ira. Quer dizer que veio o fim está por vir. Mas eles pensam, não, isso é o que ele profetiza de tempos que estão longe. Isso não tem nenhuma relação com o nosso tempo. Então, enquanto o santuário na terra de Israel estiver ali, então o Senhor Deus ele jamais vai julgar a Israel. Jamais Israel vai ser destruída. Então, como é que o Senhor Deus precisa fazer agora nesse tempo? É por isso que o Senhor diz, eis que vem o tempo. Então, o fim vem. Então, o fim vem. Então, realmente vem o fim. Quer dizer que agora existe a validade, existe já o tempo determinado pelo Senhor Deus que está por vir. É por isso que o Senhor Deus ele fala de forma extrema nessas palavras. Irmãos e irmãs, como é que nós estamos agora? Como é para nós? O Senhor está falando sobre o fim da história. Nós estamos falando sobre o retorno do Senhor. Nós estamos continuamente vendo sinais dos céus. Mas será que o nosso coração está lento? Está realmente bem vago, sem acordar? Como é que o Senhor ele vai nos dizer ao ver-nos assim? Então, eis que vem. Então, o fim vem. Vem o fim. Então, será que nós não deveríamos estar pensando dessa maneira? Então, se nós olharmos a história do povo de Israel, eles deram as costas diante do Senhor Deus, eles decidiram o mal e foram até o fim. E o resultado final disso foi o castigo diante do Senhor Deus. É a história que o Senhor Deus mostra o seu castigo. Israel, ele é o quê? É um exemplo, é um país exemplo para o mundo. Quer dizer que para todos aqueles que desconfiam da vontade do Senhor Deus, eles 100% são destruídos, eles vão para a perdição. É isso que o Senhor Deus ele está nos mostrando. E isso também foi escrito na Bíblia. Então por que o Senhor ele escreve isso na Bíblia para nós aprendermos, para nós vermos? Eis que vem. Então, esse é o resultado daqueles que decidiram o mal. Vamos trocar a palavra de Ezequiel, capítulo 26. Vamos trocar duas palavras. Ezequiel, capítulo 26. Perdão, é Levítico. Me perdoem. Palavra de Levítico. Levítico, capítulo 26. Às vezes eu fico muito fora de mim. Então vamos procurar. Levítico, capítulo 26. A palavra de Levítico 26, ele fala sobre a bênção a obedecer diante do Senhor Deus, a desobediência, eles recebem a maldição. Vamos ver versículo 14. Vamos ver somente a parte da maldição, do castigo diante do Senhor Deus. Mas se não ouvides e não cumprides todos estes mandamentos, e se rejeitardes os meus estatutos, e a vossa alma se enfadar dos meus juízos, não cumprindo todos os meus mandamentos para invalidar a minha aliança,
então eu também vos farei isto. E aqui o Senhor, a partir do versículo 16, 17, ele fala sobre o castigo das doenças. E agora o versículo 18. E ainda com estas coisas, se não me ouvires, então eu prosseguirei e castigar-vos-ei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. É por isso que 19, 20, o Senhor ele fala sobre as pragas que terão, fecharão os céus e assim eles não terão a colheita. Versículo 21. E se andares contrariamente para comigo e não me quiserdes ouvir, trar-vos-ei praga 7 vezes mais conforme os vossos pecados. É por isso que temos o versículo 22 como a tribulação. Versículo 23. Se ainda com essas coisas não vos corrigides, voltando para mim, mas ainda andardes contrariamente para comigo, eu também andarei contrariamente para convosco, e eu mesmo vos ferirei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Versículo 25, 26, nós podemos ver as doenças, as pragas que virão através das guerras também. Então, versículo 27. E se com isso não me ouvirdes, mas ainda andardes contrariamente para comigo, também eu, para convosco, andarei contrariamente em furor e vos castigarei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. É por isso que o castigo de 7 vezes mais é o castigo do Senhor Deus. E é por isso que o versículo 33, e espalhar-vos-ei entre as nações, e desembanharei a espada atrás de vós, e a vossa terra será assolada, e as vossas cidades serão desertas. Eles vão ser expulsos da terra de Israel. Eles vão serem perseguidos, eles vão ver a terra deles em assolação completa. Então, quer dizer que o Senhor Deus ele permitiu a chance 5 vezes, continuamente. Ele disse sobre a sua palavra, mas eles não retornaram. É por isso que eles receberam o castigo para serem julgados 7 vezes mais. Então, quer dizer que nós podemos ver que existem 5 chances que o Senhor Deus permitiu a eles. Então, através dessa promessa que o Senhor Deus permitiu para eles, nós podemos ver aqui a personalidade do Senhor, que o Senhor ele tarda em demonstrar, em irar-se. Quer dizer que ele permite uma história bem longa, permite uma oportunidade para eles. O Senhor Deus permitiu a graça, o Senhor Deus permitiu um castigo pesado para eles, mas é para que eles pudessem retornar para o Senhor Deus. Mas até o fim, se você tentar prevalecer com o seu próprio caminho, então eles recebem o castigo de Deus, eles foram arrancados da terra. Então quer dizer que através do castigo é visto. É por isso que essa mesma palavra nós podemos ver que está escrita em Amós. Vamos procurar. Amós, capítulo 4. Palavra de Amós, capítulo 4. Versículo 6. Aqui ele repete 5 vezes dizendo que eles não voltaram para o Senhor. Versículo 6. Por isso também vos dei limpeza de dentes em todas as vossas cidades, e falta de pão em todos os vossos lugares. Contudo, não vos convertedes a mim, disse o Senhor. Versículo 8. Repete novamente. E andaram errantes 2 ou 3 cidades, indo a outra cidade para beberem água. Mas não se saciaram, contudo, não vos convertedes a mim, disse o Senhor. Feri-vos com queimadura e com ferrugem a multidão das vossas hortas e das vossas vinhas e as vossas figueiras e das vossas oliveiras comeu a locusta. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Enviei a peste contra vós, à maneira do Egito. Os vossos jovens matei à espada, e os vossos cavalos deixei levar presos. E o mau cheiro dos vossos arraiais fiz subir as vossas narinas. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Subverti a alguns dentre vós, como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra, e vós fostes como tição arrebatada do incêndio. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Versículo 12, vamos ler todos juntos. Portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus.
Então, o Senhor Deus, ele permitiu diversas chances aqui. Em Levítico, o Senhor Deus, ele permite 5 chances. Aqui também permite as mesmas 5 chances para eles. Primeiro, o Senhor Deus fez com que a comida acabasse, mas eles não vieram para o Senhor. E quer dizer que o Senhor ele permitiu para que chovesse em alguns lugares, outros lugares não chovesse. Então, as outras cidades que não tinham chuva, eles estavam com tanta sede, eles precisavam plantar, cuidar. Então, eles foram para outros lugares onde havia água, mas o Senhor Deus também não permitiu. Isso não saciava. Mas mesmo assim, eles não voltaram para o Senhor Deus. É por isso que o Senhor Deus ele permitiu o castigo dos gafanhotos, das pestes, mas eles não vieram. Então, o Senhor Deus ele permitiu as doenças para morrerem os jovens. Por que os jovens morrem? Na guerra. Então, na guerra, os jovens vão para a guerra e eles morrem. Então, quer dizer que o Senhor Deus permitiu as guerras, as pestes, mas eles não voltaram, mesmo sendo castigados pelo Senhor Deus. Então, realmente, o Senhor Deus disse no versículo 11, é como se fosse uma árvore que fosse tirado do fogo. Então, fez com que eles fossem ir até o fim, da parte mais extrema possível. Mas eles não viram o Senhor Deus. Essa é a palavra que o Senhor Deus permitiu para o norte de Israel. Se olharmos para o fim do norte de Israel, eles houveram diversos reis, mas sempre estiveram em problemas políticos, o país muito instável. A terra de norte de Israel estava em total caos, sempre instável. O Senhor Deus permitiu a oportunidade diversas vezes. O Senhor Deus tardava em irar-se. Mas não é por isso que o Senhor Deus, ele não castiga. Então, nós já vimos que realmente a pedra do Senhor Deus, o moedor do Senhor Deus, ele vai, roda devagar. Então, o Senhor Deus, ele mostra a sua personalidade, que tem a sua misericórdia, que o Senhor Deus, ele realmente não vai deixar com que eles fiquem impunes. O Senhor Deus permite a oportunidade. Permitiu 5 oportunidades para eles, que para o norte de Israel. Então, desde 930 até por volta de 700, quer dizer que o Senhor Deus ele permitiu 200 anos para ele, mas eles não retornaram para o Senhor. É por isso que existe o versículo 12. O que significa o versículo 12? O que eles precisam fazer? Então, nós recebemos diversos ensinamentos, mas nesse versículo, nesse capítulo, uma coisa exata que nós podemos ver. O Senhor Deus está dizendo o quê? Prepara-te. Prepara-te. O fim está vindo. O castigo está chegando. Então, prepara-te para se encontrares com teu Deus. Se nós olharmos para a história de Israel, nós podemos ver que não tem como permanecer com o mal. Então, será que é diferente porque era o passado ou hoje está chegando agora no futuro? Não, se nós olharmos todos os outros países também, a história dos estrangeiros, nenhum país se manteve o mal. Porque o mal sempre ele termina com o mal. Se nós olharmos aqui em Amós, capítulo 1, capítulo 2 também, então existe norte de Israel e sul de Judá. Então haviam realmente vários países ali. Então eram 6 países ao redor, junto o sul de Judá e norte de Israel. Então são 8 países que estão ali ao redor. Então, mas o Senhor Deus ele permite o castigo diversas vezes para eles. Vamos ver. E Amós capítulo 1. Amós capítulo 1, versículo 3. Então, Damasco é a capital de Arã. Então, por conta dos pecados de Arã, o Senhor Deus ele está dizendo que eles não se converteram para diante do Senhor Deus. Então, se nós olharmos o versículo 6, por 3 transgressões de Gaza e por 4, não retirarei o castigo. Então, Gaza é a capital dos filisteus. Versículo 9. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Tiro e por 4 não retirarei o castigo. Versículo 11. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Edom e por 4 não retirarei o castigo. Versículo 13. Por 3 transgressões dos filhos de Amon e por 4 não retirarei o castigo. Capítulo 2, versículo 1. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Moabe e por 4 não retirarei o castigo. Versículo 4. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Judá e por 4 não retirarei o castigo.
Versículo 6. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Israel e por 4 não retirarei o castigo. O que são 3 castigos? Então, a nossa tradução em coreano está um pouco confuso. Ele fala como se fosse 3 ou 4, mas se nós olharmos na tradução original, se nós olharmos em inglês também, então na verdade são 4 mais 3, então são 7. Então, o número 7 é o número completo. Então, nós podemos dizer que o 7 é um tempo onde o Senhor Deus ele terminou seu trabalho e ele descansou. O 7 mostra um tempo perfeito, um número completo. Então, quer dizer que havia diversos castigos. Este mundo ele foi julgado, quer dizer que é um país cheio do pecado. Quer dizer que está em um estado cheio de pecado. Nesse tempo, realmente tudo vai acabar com o fim. Isso também na história dos estrangeiros se aplica do mesmo jeito. Então, em qual estado que eles estavam? Capítulo 1, versículo 13. Aqui mostra como era o tamanho do pecado. Capítulo 1, versículo 13. Já lemos a parte da frente, então por trás. Não retirarei o castigo porque fenderam o ventre das grávidas de Gileade para dilatarem os seus tempos. Então, cortar barriga do ventre de grávidas, isso é algo que parece cruel, não é? Então, mas o que significa cortar? Quer dizer que matou os dois, não é? Quer dizer que não tem nem um pouco de amor para ter misericórdia dessas pessoas. E se nós olharmos no capítulo 2, versículo 6, capítulo 2, versículo 6 no meio, porque vendem o justo por dinheiro e o necessitado por um par de sapatos. Então, para receber um par de sapatos, as pessoas vendem outras pessoas. Venderam pessoas. Quer dizer que o valor do homem cai até a terra. Quer dizer que já não é mais baseado na pessoa. Não é o homem que é importante, é o objeto. E o mundo depravado, porque se nós olharmos o versículo 7, suspirando pelo pó da terra sobre a cabeça dos pobres, pervertem o caminho dos mansos, e um homem e seu pai entram a mesma moça para profanarem o meu santo nome. Quer dizer que o pai e o filho, né? Então não quer dizer rico, porque na tradução coreana parece que está dizendo rico, mas aqui está falando sobre pai e o filho entrarem em uma moça. Então olhem só. Isso dá para entender, essa palavra? Bom, mas se nós olharmos norte de Israel, havia um pecado desses naquele tempo. Então quer dizer que eles estavam cheios do pecado. É por isso que o Senhor Deus ele permitiu o fim para eles. Se nós olharmos no tempo de Noé, o mundo estava cheio de violência, de pecado. Sodoma e Gomorra também estava cheio de pecado. Quer dizer que realmente, enquanto eles viviam 400 anos de escravos no Egito, durante 40 anos, eles foram para o deserto para serem levados depois para a terra de Canaã. Eles receberam a força do Senhor Deus para expulsar as 7 tribos de Canaã para expulsá-los dali. Mas por que escolheu um caminho desses? Então, se nós olharmos naquele tempo, realmente o Senhor Deus ele permitiu a Abraão a terra de Canaã, mas Canaã não tinha lugar para ser a sua morada. Então, depois de 400 anos, depois de 4 gerações completas, o Senhor Deus levantou o povo de Israel para que eles pudessem julgar a terra de Canaã, para dar aquela terra como herança para eles. Por que o Senhor Deus escolheu dessa maneira? Porque o povo de Amon, que estavam os amonitas que estavam ali, ainda não estavam cheios de pecado. O Senhor Deus está aguardando encher o pecado. Então, se esperar 400 anos não é um tempo muito longo, olha quanto tempo o Senhor Deus aguardou pelos Amon. Então, realmente, a terra de Canaã estava cheia de pecados, os 7 pecados do Senhor Deus. É por isso que o Senhor Deus ele permitiu o fim para aqueles povos na terra de Canaã. O pecado na terra de Canaã, seja na moral, seja sexualmente, como eles estavam tão depravados. Como na palavra de Levítico, nós podemos ver que eles estavam tendo relações com até animais. São coisas que jamais podem existir. A Síria, a Babilônia, também é a mesma coisa. O Senhor Deus, ele julgou realmente o norte de Israel, o sul de Judá, usando a Babilônia, mas a Síria e Babilônia também. Eles eram uma terra completa
uma pátria para receber ídolos. É por isso que a Síria, realmente eles se tornaram o centro de ídolos deste mundo. É por isso que o Senhor Deus os terminou com o fim, para serem destruídos. Mas se nós olharmos no tempo de Roma, Roma também ele se corrompeu por completo. Olhem para Pompeia. Pompeia, realmente, o Senhor Deus explodiu o vulcão para cobrir sobre ele. Eu fui até na região de Pompeia também, para ver como era. Então, tem todo sinais daquele tempo onde eles mostram como era que eles viviam. Era a terra da destruição. O Senhor Deus julgou a Roma naquele tempo que eles estavam totalmente depravados sexualmente. Então, se nós olharmos a história de todos os povos, realmente é um mundo onde não tem como se permanecer com o mal. O Senhor já disse, realmente, veja, eis que vem, o fim vem, vem o fim. Ou será que é diferente do nosso tempo? Nosso tempo também é a mesma coisa. Nós estamos vivendo num tempo onde o mal não tem como permanecer. Quer dizer que por conta do mal, tudo se encerra. Está mostrando o nosso futuro. A história do futuro que nós podemos conhecer no nosso tempo. Porque a Bíblia já disse de forma exata, já nos adverte que tudo terminará com o fim. Então vamos procurar Salmos 2. Salmos 2. A partir do versículo 1 ao 3. Versículo 1 ao 3. Vamos ler todos juntos essa palavra. Por que se amotinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Bom, se nós olharmos aqui, realmente as terras se levantam e os governos consultam, quer dizer que eles entram o quê? Realmente em caos. Ou se nós olharmos para a terra, realmente estão o quê? Muito conturbada na Coreia do Sul também. Não sabemos o que é certo e o que é errado. O mundo todo também está assim, realmente cheio de barulho, cheio de problemas. Eles vão fazendo coisas vãs, vãs deste mundo. Então muitos se levantam ali e irão profanar o seu ungido. Quem é o ungido? É o Senhor Jesus, o Salvador. O mundo todo vai se unir para virarem as costas para o Senhor. Ou será que no nosso tempo também não é a mesma coisa? Então, como se todos eles já estivessem conversado sobre isso. Eles decidem, vamos rebaixar o Senhor Deus, vamos pisar na Bíblia. O nosso templo também, realmente, onde já se viu? Não houve nenhum outro tempo no mundo onde a Bíblia foi desprezada como no nosso tempo. Então, Jeová e seu ungido, eles são o quê? Profanados. Então, este mundo todo está indo para um caminho para darem as costas ao Senhor Deus. Eles estão dizendo, vamos desatar as suas ataduras. Quer dizer que eles querem derrubar toda a regra, a ordem criada pelo Senhor Deus. Então, quanto já se viu sobre isso? São diversas coisas. Mas se nós dermos um exemplo, homem e mulher. Então, na realidade, os sexos somente são dois sexos. Se nós olharmos em Gênesis, o Senhor Deus criou conforme a sua imagem os formou. O homem e mulher os criou. Então, o sexo é somente homem e mulher que foram criados. Mas, e no nosso tempo, como que é? Começando para vários países, Estados Unidos, Canadá, Europa, vários outros países, todos eles queriam o quê? Um terceiro sexo, que precisa ser aceito. O que é o terceiro sexo? O que é o terceiro gênero? Desde a nascença tem aquele sexo biológico do homem e mulher, mas eles precisam ter a liberdade de escolherem o que eles são como definição. Então, pensem só uma coisa dessas. Eles criam, destroem, mudam a lei do Senhor Deus. E o que eles dizem? Quando você for fazer a declaração de nascimento da criança,
Eles falam, vamos tirar a escolha do sexo masculino e feminino ali, da certidão de nascimento. Por quê? Porque depois a criança, quando crescer, ela tem que ter o direito de escolher o sexo dela. Isso é direito? Isso é direito da criança? Não, isso é uma loucura. São pessoas loucas, enlouqueceram. Então eles estão dizendo, vamos nos desatar dessas ataduras. Sacudamos de nós as suas cordas. Homem e mulher, eles se reúnem e eles formem uma família. Isso é a ordem, isso é o valor formado pelo Senhor Deus. Mas eles quebram esta família. É por isso que se nós olharmos em Romanos, capítulo 1, versículo 26, 27, ele está falando que o Senhor Deus, ele criou uma lei da natureza. Mas as pessoas, eles profanam, eles vão com paixas infames que vão contra. É por isso que homens com homens, mulheres com mulheres, eles inflamaram a sua sexualidade. É por isso que nós olhamos 2017, havia criado a lei na Coreia para que não houvesse mais o castigo, que não fosse mais uma inflação da lei, você trair a sua esposa, você dormir com outra pessoa mesmo sendo casado. Por que que fazem isso? Porque aqueles que se dizem líderes dos povos, eles estão indo para profanar o Senhor Jeová e seu ungido. Eles estão dizendo, vamos nos desatar de suas ataduras. Quer dizer que no mundo todo se estabelecem dessa maneira. Então isso tudo acontece o quê? No nosso tempo. O que será que o Senhor ele vai fazer? A partir do versículo 4 ao 6, vamos ler todos juntos. Aquele que habita no céu se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira, e no seu furor os turbará. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. O Senhor que está nos céus, ele rirá? Por quê? Que tipo de riso ele vai dar? Então, já que tem esse rirá, então o Senhor realmente está falando que vai zombar, né, depois deles, mas antes de zombar, esse rir é o quê? É rir por ser muito sem noção. Então olhem só uma coisa dessas. O fim, com certeza, vai vir a ira do Senhor Deus e ele virá o seu fim. Então, naquele tempo, o Senhor, ele falará na sua ira e no seu furor subará. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo nome de Sião. Quando a igreja estiver completa, o Senhor, ele vai vir dos céus e a igreja vai ser levada. Então, naquele tempo, o Senhor, ele virá para a terra. Depois dos 7 anos de tribulação, ele virá para a terra de Israel, em Sião, e ele vai estar sobre o monte das oliveiras. E por fim, ele vai julgar este mundo. Então, eis que vem. O fim vem, vem o fim. Então, nós todos que recebemos a salvação, nós iremos ver isso lá dos céus, este fim. É por isso que em Apocalipse capítulo 16 aparece muito bem sobre o fim deste mundo. Então, aparecem os 7 anjos que receberam as 7 taças da ira de Deus. Primeiro, ele pegou e derramou a sua taça sobre a terra e veio uma chaga má e maligna para os homens. Olhem só, para o Covid-19, é uma taça cheia de má e maligna, quer dizer que é cheio de pestes, doenças, quer dizer que no tempo do anticristo haverá uma grande pestilência que se espalhará por todo o mundo. Segundo, ele derramou a taça no mar e formou-se em sangue como em o de um morto, e morreu do mar toda a alma vivente. Terceiro, sobre a taça dos rios e nas fontes de água, que se tornaram em sangue. Quer dizer que são as nascentes, quer dizer que as bases, da onde vem a água toda, se tornaram como sangue. Quer dizer que depois de 3 anos e meio posteriores, dos 7 anos de tribulação, o ser humano não vai conseguir beber água. Eles vão ter que beber sangue, porque sem água eles vão morrer. E depois o próximo anjo, ele joga sobre o sol, fez jorrar sobre o sol, para que o fogo queimasse, para que realmente abrasasse todos os homens. E se nós olharmos o quinto que ele derramou, sobre a taça do trono da besta, naquele país ele se tornou escuro. Então, assim como o Senhor Deus permitiu a escuridão para o tempo do Egito, o Senhor Deus vai fazer com que o tempo fique totalmente escuro. Então, assim também, realmente, o sexto fará com que a água irá secar, realmente haverá grande besta, e onde haverá grande guerra do Armagedon, uma guerra para vir o fim. E o sétimo, depois que ele jogou essa taça no ar,
Então haverá um grande terremoto que antes não teve. Realmente todas as cidades, todos os montes, todos os castelos irão ser partidos. E depois vai cair realmente pedras dos céus como pesam um talento, que são 60 quilos mais ou menos. Então o que isso quer dizer? O Senhor vai falar, está feito, está feito. Então por fim vai chegar o fim onde realmente aqueles que buscavam o castigo, Senhor Deus, que iam contra o Jeová e seu ungido. Realmente a Bíblia já diz sobre qual vai ser o fim deles. Nós ainda não vimos, mas nós iremos ver isso no futuro. Assim como na palavra de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Então, naquele tempo, os elementos se desfazerem, será que eles não conseguiam entender isso? Quer dizer que os elementos se desfarão. Quer dizer que todas as coisas se revelarão. Quer dizer que tudo vai se arder, vai se queimar. Até na história, realmente de todas as outras nações estrangeiras, nós podemos dizer que com o mal não permaneceram. E nesse tempo também nós podemos dizer que futuramente nada vai permanecer com o mal. Isso não é simplesmente em uma visão macroscópica de um país, mas se nós olharmos em cada um de nós também, se nós mantivermos o mal, não temos como permanecer. Dá para ver que chega o fim. A Bíblia nos mostra isso. Ou se nós olharmos no Antigo Testamento, realmente a família, o casal mais perverso que aparece é Acabe e Jezabel. Jezabel, ele era rei do norte de Israel. E Jezabel, ela era filha do rei Etbal dos Sidônicos. E a filha do rei Etbal, por que ele veio se casar com o norte de Israel? Para espalhar a idolatria na terra de Israel. Para que eles que o idolatravam pudessem receber toda, podemos dizer, a glória, né, as vantagens, e aqueles que iam contra eram mortos, os profetas eram caçados. Então, se nós olharmos para esse Acabe, ele tinha o desejo da vinha, a vinha de Nabote. Então, se ele é o servo do Senhor Deus, ele podia receber diversas coisas, mas ele desejava a herança da terra ali de Nabote. Já que ele não podia roubar essa vinha, a esposa dele tomou a frente e estabeleceu duas falsas testemunhas onde Nabote falou coisas malignas contra o Senhor, é por isso que foram e mataram e tomaram aquela terra deles. Aquele casal que havia feito tantas malignidades diante do Senhor Deus, como é que o Senhor Deus julgou a todos eles? Então o Senhor Deus ele mostrou pela Bíblia que o mal não permanece. Olhamos em 1 Reis, capítulo 22, havia a guerra contra a Síria. O rei Acabe, ele soube que se ele iria para aquela guerra, ele iria morrer. Havia recebido já a ordem do Senhor Deus de que iria morrer. Ele ficou com medo da morte, é por isso que ele participou da guerra, fingindo ser um dos soldados. Mas o soldado de Assíria simplesmente puxou o arco e atirou. Ele não havia mirado no rei Acabe, ninguém sabia. Ele mirou atirando naquela terra para que alguém que fosse tomar essa flecha iria ser acertado. Mas para quem ele acertou? Ele acertou ali a armadura, entre as brechas da armadura. A brecha da armadura foi atingida. Ele mirou ali e aquela flecha atravessou ali dentro. Em capítulo 22 ele fala que isso foi o quê? Como se fosse coincidência. Mas o que será que foi coincidência? Não, isso foi a vontade do Senhor Deus para matá-lo. É por isso que se tornou um ataque grave e ele morreu. E ele queria ser levado para Samaria. Ele foi levado pela carroça e deve ter ficado cheio de sangue, certo? Lavou ali no tanque de Samaria, mas os cachorros lamberam daquele seu sangue. E o que aquele poço significa? Era onde prostitutas lavavam o seu corpo. Então aparece diversas vezes assim na Bíblia escrito. Quer dizer que ele teve um fim muito trágico. Então um homem que ele era o rei da terra de Israel, mas ele foi realmente julgado e foi para o fim desse jeito. E como é que morreu a sua filha? A sua esposa Jezebel realmente foi jogada realmente do castelo e foram procurar o corpo dela.
mas o crânio dela, as pernas e as mãos que restavam ali. O cachorro havia ido e comido todo o corpo. Então, por que que essas palavras realmente foram escritas na Bíblia? Seja individualmente, seja o país. Realmente é para que aqueles que buscam o mal, realmente não tem como permanecer, não tem como ser fortalecido. Acabe, num tempo, ele tinha tanto poder, tinha tanto talento, eles davam realmente medo para as pessoas, eles tinham um poder imenso. Mas isso é momentâneo. O mal não permanece. Então, o que é que precisa ser feito? Mesmo que o indivíduo, se ele tenha pecado, feito um pecado imenso, tem esse pecado, mas se ele voltar, converter para o Senhor, não termina com morte, mas pode terminar com a bênção. Então, qual seja a malignidade, qual seja o pecado que esse homem ele tenha, ele precisa voltar para o Senhor Deus, precisa aceitar esse evangelho, para que o Senhor Deus não permita simplesmente o castigo, mas o Senhor Deus ele permita a bênção para essa pessoa. E o Senhor Deus, ele tarda em julgar. É um Senhor que está cheio da sua misericórdia. E ele ama aqueles que foram criados conforme a imagem do Senhor Deus. Então, o Senhor Deus, ele já disse realmente na palavra de Mateus que ele não deseja que nenhum desses pequeninos pereça, porque essa é a vontade do Pai. É por isso que em João capítulo 4 também, realmente a mulher samaritana que estava vivendo junto com o seu sexto marido, se nós olharmos, o Senhor Jesus procurou essa mulher, se olharmos desde o versículo 1 em diante. Então quer dizer que o Senhor, ele era o prometido de Messias desde aquele tempo inicial. Fez com que ela pudesse compreender essa palavra, ela foi abençoada. E no capítulo 8 nós podemos ver que realmente a mulher que foi flagrada em adultério, ela foi encontrada pelo Senhor Jesus. O Senhor Jesus disse, eu também não te julgo. Então vai e não peques mais. Está dizendo o quê? Que o pecado dessa mulher eu levei. Quer dizer que eu já paguei na cruz. É por isso que está dizendo para ela ir e não pecar mais. Quer dizer que aquela mulher, ela não pecou mais? Realmente o Senhor Deus ele permitiu essa paz para essa mulher. Quer dizer que realmente até o crucificado ao lado do Senhor Jesus, o malfeitor, ele se arrependeu diante do Senhor. É por isso que quando o Senhor estava na cruz, ele esteve o quê? Entre o céu e a terra. Em um último momento. O malfeitor, ele disse, Senhor, lembra-te de mim quando fores para o seu reino. Quer dizer que quem lembra do seu pecado, quem realmente se arrepende do seu pecado, pode ir para o reino do Senhor Deus. E o Senhor disse, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Ao ver das pessoas parece que terminou com o castigo, o fim perverso, mas podemos ver que terminou com a bênção do Senhor Deus para essa pessoa. Se nós olharmos no Antigo Testamento, o pior rei do sul de Judá era o rei Manassés. No tempo do rei de Manassés, realmente, por toda a terra de Israel, eles estavam cheios de ídolos e aquele tempo Israel não conseguiu controlar, e é por isso que eles foram para a perdição. É por conta dos ídolos que eles haviam feito, realmente o sul de Judá foi totalmente destruído. Mas quando Manassés ele se arrependeu, o Senhor Deus o aceitou. Olha só isso. Isso é estranho, não é? Mas esta é a verdade. O John Newton, ele era um homem que realmente ele queria falar coisas más daqueles que diziam que seguiam o Senhor Jesus. Ele transformava em pessoas incrédulas aqueles que falavam que acreditavam no Senhor Jesus. Mas depois ele recebeu a salvação. Quando ele era o jovem, ele transformava as pessoas em incrédulos e ele queria transformar essas pessoas novamente para pessoas que podem crer no Senhor, mas não conseguia. Ele havia transformado diversas pessoas em pessoas incrédulas, mas ele não conseguiu. Mas o Senhor Deus aceitou dessa maneira. Vamos procurar primeiro, segundo Reis, capítulo 23. Então, o sul de Judá ter sido destruído por conta do rei Manassés, por conta dos ídolos que ele espalhou por toda a terra. Segundo Reis, capítulo 23, versículo 25.
E antes dele não houve rei semelhante, que se convertesse ao Senhor com todo o coração, com toda a sua alma e com todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés. E depois dele nunca se levantou outro tal. Então, antes de Manassés, próximo era o Josias. E o versículo 26. Todavia o Senhor não se demoveu do ardor da sua grande ira, com que ardia contra Judá, por todas as provocações com que Manassés o tinha provocado. E disse o Senhor: também ajudai de tirar de diante da minha face, como tirei a Israel, e rejeitarei esta cidade de Jerusalém que escolhi, como também a casa de que disse: estará ali o meu nome. Então, olhem só aqui no versículo 26. O Senhor ele está se referindo a Manassés. Quer dizer que Manassés irou ao Senhor. Por conta de toda essa ira que ele permitiu para o Senhor, provocou a ira, sul de Judá foi destruída. Então, olhem só. Depois de Manassés, o rei Josias, se nós olharmos aqui na frente, palavras anteriores, ele ia contra as idolatrias, ele tentou fazer algo diante do Senhor Deus, mas por conta dos ídolos que Manassés espalhou, realmente nada disso mudava. É por isso que, por fim, por conta do trabalho que Manassés havia feito, o Senhor ele destruiu o sul de Judá. Ele fala de forma exata aqui nessa palavra. É por isso que no versículo 20, capítulo 24, ele fala também novamente. Mas Manassés, ele em pessoa, ele se arrependeu. Vamos procurar 2 Crônicas. 2 Crônicas, capítulo 34. 2 Crônicas, capítulo 34. A partir do versículo 11 ao 13. 2 Crônicas, capítulo 33, versículo 11 ao 13. Capítulo 33, capítulo 33, versículo 11. Assim o Senhor trouxe sobre eles os capitães do exército do rei da Síria, os quais prenderam a Manassés com ganchos e amarrando com cadeias e levaram para a Babilônia. E ele, angustiado, orou deveras ao Senhor seu Deus e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais e fez-lhe oração, e Deus se aplacou para com ele e ouviu a sua súplica e tornou a trazê-lo a Jerusalém ao seu reino. Então conheceu Manassés que o Senhor era Deus. Então ele seguia muitos ídolos e agora ele estava sendo levado como escravo e ele estava sofrendo demais. E naquele tempo ele deve ter pensado muitas coisas. Agora realmente os ídolos que espalhei não são verdadeiros. Então, realmente aquele Senhor Jeová é o verdadeiro Deus que se manifestou para Israel. Então, ele pôde admitir, e ele, para poder tentar resolver isso, ele tirou os ídolos. Por conta própria, ele tentou realmente adorar ao Senhor Deus, ordenou para o povo, mas o povo não muda mais. E já é um problema que ele havia causado. Mas o Manassés, ele mesmo, quando ele orou, o Senhor Deus o aceitou. E depois isso foi escrito, no versículo 18. Versículo 18. O restante dos atos de Manassés e a sua oração ao seu Deus e as palavras dos videntes que lhes falaram no nome do Senhor Deus de Israel, eis que estão das crônicas dos reis de Israel. E a sua oração, e como Deus se aplacou para com ele, e todo o seu pecado e a sua transgressão, e os lugares onde edificou altos e pôs bosques e imagens de escultura, antes que se humilhasse, eis que estão escritos os livros dos videntes. Então, olhem só isso. Seja uma pessoa, seja uma nação, não tem como permanecer pelo mal. Então, isso é uma verdade absoluta. Então, como é que nós devemos fazer em vida? Nós precisamos voltar para o Senhor. Quando você se arrepende e volta para o Senhor, então mesmo que você tenha pecado, realmente o Senhor Deus ele permite a sua bênção para que você possa retornar a Ele. Então, agora nós todos precisamos pensar sobre a morte. Se olharmos em Deuteronômio capítulo 32, versículo 29, quem dera eles fossem sábios e que isto entendessem e atendessem para o seu fim. Então você precisa pensar sobre o seu fim. Mas as pessoas não pensam sobre o fim. Eles não pensam sobre o fim das suas vidas. Então, como é que você precisa pensar sobre o fim da sua vida? Você precisa se preparar para este fim.
Mas eles pensam, o fim está longe. Então eles não pensam nas suas vidas e organizá-las. Em Eclesiastes capítulo 7, versículo 2, melhor é ir à casa onde há luta do que ir à casa onde há banquete. Versículo 7, verdadeiramente que a opressão faria endoidecer até ao sábio e o suborno corrompe o coração. Então, se você for pensar no seu fim, realmente você precisa o quê? Muito para a casa de luto. Então, tem irmãos que vão cedo para diante do Senhor Deus e vocês precisam ir vê-los. Precisa pensar, eu também vou morrer. Tem pessoas que viveram durante muito tempo e morreram, mas tem pessoas que morrem por conta de vários acidentes. E isso não é problema dos outros. Quer dizer que a minha vida também pode terminar dessa maneira. O Senhor, Ele está dizendo isso para nós pensarmos um pouco. Então, eis que vem, o fim vem, vem o fim. Então, se nós expandirmos mais na Bíblia e pensarmos um pouco mais, então nós estamos pensando de forma realmente negativa, não é uma visão negativa, mas se nós pensarmos em forma positiva, então toda a história que está relacionada com o Senhor Deus, todo o fim, nós precisamos pensar um pouco também. Então, eis que vem, o fim vem, vem o fim. Quer dizer que realmente toda a história do povo do Senhor não se termina somente com a tribulação, o castigo. Mas o Senhor Deus é um Deus todo-poderoso. O Senhor Deus, por ser todo-poderoso, toda a ordem do Senhor Deus, Ele cumpre. É por isso que realmente toda a bênção retorna para o Senhor. É por isso que se olharmos em Salmos 33, versículo 10 e 11, nós podemos ver que o Senhor Deus, Ele quebranta, Ele desfaz o conselho dos gentios, quebranta os isentos dos povos. Mas o conselho do Senhor permanece para sempre. Os intentos do seu coração, de geração em geração. O conselho do Senhor Deus, o plano do Senhor Deus, a vontade do Senhor Deus, ele se cumpre. Quer dizer que isso, tudo que foi planejado dentro do coração do Senhor Deus, ele permanece para sempre, em todas as gerações, e se cumpre. E é assim que o Senhor Deus, ele faz o trabalho de Deus. É preciso nós pegarmos uma perspectiva maior na Bíblia. É por isso que o Senhor Jesus, realmente, ele já disse, está consumado 3 vezes. Primeiramente, quando terminou a construção, ele disse, está feito, está consumado. Segundo, quando o Senhor Jesus, ele foi crucificado na cruz, por conta de ter pago todo o salário do nosso pecado, realmente por ter permitido essa verdade da salvação, de que ao cremos recebemos a salvação, o Senhor, ele disse, está consumado. E esse evangelho, ele foi pregado por todo o mundo, e todas as pessoas que ouviram essa palavra realmente se preenchem, todos os salvos, para poderem entrar no novo céu e nova terra, o céu eterno diante do Senhor Deus, e o Senhor, ele dirá mais uma vez, está consumado. Então, quer dizer que na Bíblia ele dirá, está consumado as 3 vezes. Então, Gênesis capítulo 2, versículo 1, vou procurar na Bíblia. Palavra de Gênesis capítulo 2, versículo 1. Vamos ler somente a palavra da frente, vamos ler todos juntos. Assim os céus e a terra, todo o seu exército foram acabados. Quer dizer que o Senhor disse, foram acabados. Vamos procurar João capítulo 19. Evangelho de João, capítulo 19, versículo 30. Procurem rápido, por favor. Meu coração também está rápido para terminar. E quando Jesus tomou o vinagre, disse, vamos ler todos juntos? Está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Então isso, quando for pregado por todo o mundo, quer dizer que a chance de receberem a salvação, esse evangelho foi pregado. Quer dizer que o trabalho de acabar com o pecado, e o castigo que merecemos receber por conta do pecado, já foi tudo cumprido. Vamos procurar Apocalipse capítulo 21. Apocalipse capítulo 21. Palavra de Apocalipse capítulo 21. Versículo 1 ao 3. E vi um novo céu e uma nova terra. Assim vamos ler. Versículo 5 e 6 todos juntos. E o que estava sentado sobre o trono disse, eis que faço novas todas as coisas. E disse-me, escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais, está cumprido.
Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Então, versículo 5, ele diz: Eis que faço novas todas as coisas. Ele está dizendo: Veja, olhem, prestem atenção. É por isso que ele diz: realmente estas palavras são verdadeiras e fiéis. Versículo 6, está cumprido. Está cumprido. Se nós olharmos essa palavra, realmente no tempo da graça, todas as pessoas que receberem a salvação, quando se cumprirem, ele pode dizer essas palavras. É porque as pessoas que recebem a salvação no tempo da graça, quer dizer que cumpre a salvação do Senhor Deus, e assim todas as pessoas são levadas para o reino do Senhor Deus, é por isso que ele está dizendo, está cumprido. Quer dizer que todas as coisas estão feitas. Então, quando o Senhor ele disse 10 à cruz, está consumado até no futuro, onde todas as pessoas que receberam a salvação serem conduzidas para diante do Senhor Deus, o Senhor diz, está acabado, e agora está dizendo, está cumprido quando todo o trabalho do Senhor Deus já for realizado. Nós vivemos no tempo da graça de Deus. Nós estamos vivendo no tempo onde cada pessoa recebe a salvação, cada pessoa salva, ele se torna uma pedra do Senhor Deus, e assim eles se reúnem, se ligam, e assim se torna uma casa santa do Senhor Deus para o Senhor habitar, que é a igreja, a santa igreja. Quer dizer que realmente toda a igreja, realmente como se nós pensarmos no universo todo, está sendo cumprido para o Senhor. É um trabalho imenso do Senhor Deus que está acontecendo, só não está sendo visível aos nossos olhos agora. É por isso que em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5, realmente já disse, nós somos edificados em pedras santas diante do Senhor Deus. Nós somos aqueles que recebemos a vida do Senhor, porque o Senhor, ele é uma pedra viva. É por isso que nós também somos pedras vivas. É por isso que assim uma casa santa é construída, é feita, que é a igreja. Vamos trocar a palavra de Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2. A partir do versículo 22, 20 a 22. Vamos ler todos juntos essa palavra. Edificados sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Então, olhem só aqui. Então, versículo 20. O Senhor Jesus, ele se tornou que a pedra da esquina, a pedra angular, quer dizer que é a pedra basal, o fundamento da igreja. No qual todo edifício, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor. Quer dizer, cada pessoa por pessoa. 1 Pedro já diz que é uma pedra viva, quer dizer que agora, realmente, nós fomos utilizados como pedras para o construtor formar. É por isso que aqui nós podemos dizer que é o edifício. Esse edifício, realmente, eles estão ligados, bem ajustados. É por isso que nós todos que recebemos a salvação dentro do Espírito Santo, agora nós, para nos tornarmos morada diante do Senhor Deus, nós estamos sendo edificados, estamos sendo construídos diante do Senhor Deus. Então nós podemos ver que tudo isso está se cumprindo no tempo da graça agora para nós. Isso precisa se cumprir. Quer dizer que quando isso se cumprir, o que vai acontecer? Quer dizer que nós todos, cada um indivíduo vai ser levado, mas o Senhor também, ele virá buscar a sua igreja. Então quer dizer que no tempo do Senhor Deus, todos os santos que receberem a salvação, eles vão ter o quê? Até a sua própria carne serem transformados diante do Senhor para habitarem com o Senhor. Então nós podemos ver que o Senhor, ele virá para cumprir essa igreja, e nessa igreja, enquanto nós indivíduos somos levados, a igreja como um todo também é levada para os céus. Quer dizer que realmente é daquele tempo nós todos seremos levados, porque o Espírito Santo está levando para as alturas. E assim é cumprido o fim. E é por isso que nós podemos ver que realmente o reinado do milênio nós teremos nessa terra e depois iremos subir para o reino dos céus. E nós podemos dizer, está acabado. É por isso que na palavra de Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Quer dizer que todo esse propósito, toda essa vontade do Senhor Deus, tudo está dentro
do planejamento do Senhor Deus que ele vai cumprir. Quer dizer que ele vai cumprir esse trabalho imenso diante do Senhor Deus. Vamos pensar nós, cada um individualmente. Nós estamos vivendo nesse tempo da graça do Senhor Deus, nós somos participantes como membros dessa igreja do Senhor. O que acontece com cada indivíduo? Primeiramente, precisam receber a salvação. Primeiro você precisa cumprir o trabalho da salvação. Mas você ainda não recebeu a salvação. Tem pessoas que ainda não terminaram isso. Nós precisamos cumprir esse trabalho da salvação. Esse trabalho da salvação precisa ser cumprido para que acabe o pecado, para o quê? Realizar a eterna redenção. Então quer dizer que o problema do pecado, da salvação se cumpre para que o pecado se acabe. É por isso que em Hebreus capítulo 10, versículo 17 e 18, ele já disse: jamais me lembrarei de seus pecados, de suas iniquidades. Onde há remissão destes, não há mais oblação pelo pecado. Não é mesmo? Então, primeiramente, você precisa se arrepender, você precisa ir para diante do Senhor Deus, receber a ajuda do Espírito Santo para poder crer nisso. Isso eu não posso falar, eu quero crer. Não, eu preciso conseguir crer mesmo. Então, realmente, eu preciso resolver esse problema dos meus pecados, para que assim eu não possa ser levado mais por conta do pecado, porque já se cumpriu o trabalho da salvação, eu não preciso mais pecar. Como em Hebreus capítulo 4, ele já disse que aquele que entrou realmente na morada do Senhor Deus, ele vai descansar como o Senhor. Realmente, o que significa ele estar sentado no Senhor do Senhor Deus? Quer dizer que no descanso diante do Senhor Deus eterno. Quer dizer, quem está sentado no descanso eterno do Senhor Deus, ele pode sentar-se junto do Senhor. Quer dizer que o Senhor, ele cumpriu todo o trabalho da criação e ele disse, está acabado. Quer dizer que da mesma maneira, o Senhor Deus, ele descansou. E depois da salvação também está consumado. Quer dizer que ele também terminou esse trabalho. Quer dizer que existe o descanso. Da mesma maneira, realmente, após a nossa salvação, nós temos a vida de fé. E qual é o fim que nós temos neste mundo? É a vida de fé. E nós precisamos pensar, como é que eu vou finalizar bem a vida de fé? Então, como nós já lemos na palavra de hoje, realmente nós todos precisamos saber que realmente está próximo deste fim que nós iremos partir. Então, eu lutei uma luta justa diante do Senhor Deus. Eu terminei esse meu trabalho. Eu guardei a minha fé. Então, mesmo que nós não consigamos realmente gritar dessa maneira, nós precisamos nos esforçar, pelo menos para esse tanto, certo? Se realmente terminamos esse trabalho da salvação, realmente nós precisamos viver servindo ao Senhor Deus. Se eu agora lutei uma luta santa diante do Senhor Deus, eu terminei esse caminho, eu guardei a minha fé. Então, de forma tão gloriosa. Realmente, claro que pode haver o arrependimento, mas sem grandes arrependimentos, nós precisamos finalizar diante do Senhor Deus. Olhem só como isso deve ser excelente. Então, eis que vem o fim, vem o fim. Então, quer dizer que existe um fim para a nossa vida. Nada é eterno, a jornada não é eterna. E também a chance não é eterna. Então, se nós olharmos no Antigo Testamento, havia o falso profeta Balaão. E qual era o desejo de Balaão naquele tempo? Vocês sabem qual era o desejo dele? Vocês podem ter se assustado um pouco por te perguntar uma pergunta repentina, mas qual era o desejo dele? Então, não vamos procurar essa palavra, mas em Números capítulo 23, versículo 10 aparece. Não vamos procurar essa palavra. Eu vou ler para vocês. Quem contará o pó de Jacó e o número da quarta parte de Israel? Que a minha alma morra da morte dos justos e seja meu fim como o seu. Olha só, o desejo do falso profeta também é esse. Mas pensem bem, como vai ser o desejo de um santo? Será que o falso profeta ele teve esse desejo cumprido? Não tem como se cumprir. Em Números capítulo 23, realmente o Senhor ele levantou a Moisés e naquele tempo disse para realmente se vingar de Midian. E naquele tempo, realmente, Balaão, ele ter sido morto por pessoas, quer dizer que realmente a vingança do Senhor Deus terminou para a vingança se cumprir para Israel. O desejo dele era morrer como um justo, essa era a vontade dele. Mas, por palavras, na realidade, ele morreu como um inimigo. Ele morreu como inimigo do Senhor Deus. Até o falso profeta tinha esse desejo de terminar a vida como justo, mas olhem nós que somos justos, recebemos a salvação, temos a vida do Senhor Deus. Qual é o nosso desejo? Se nós olharmos na Bíblia, Jacó ele era um homem bem oportunista, sagaz, mas o Senhor o transformou para Israel. Mesmo que falte algo nele, mesmo que ainda tenha muitas falturas na vida dele. Se nós continuarmos lendo, nós realmente podemos ter sido ruins como Jacó, mas não piores do que ele, certo? Mas olhem só para aquele Jacó. O Senhor Deus foi mudando de pouco em pouco a vida dele. E este Jacó,
Ele passou por diversas dificuldades. Em Hebreus capítulo 11, realmente ele dependia da ponta do seu cajado. O que significa depender do seu cajado? Quer dizer que ele já estava velho. Realmente, quando ele estava indo para a terra do Egito, ele já estava com 133 anos, ele já estava muito velho, havia vivido, não tem mais forças, energias. Então, ele não tinha mais forças, mas ele dependia do cajado. A carne dele realmente somente dependia do cajado, do bastão dele. Ele era um homem sem força, não tinha nada para fazer. Mas ele dependia da ponta do cajado. Ele fez o quê? Ele adorou o Senhor Deus. Então, até o fim, ele teve uma fé para viver diante do Senhor Deus e ele morreu naquele meio. Então, ele é um homem impressionante. Pode ser que coisas que faltem em nossas vidas. Nós temos realmente muitas falturas. Mas, até o fim, você depender do Senhor Deus. Você viver uma vida diante do Senhor Deus dessa maneira, realmente como é uma grande bênção diante do Senhor Deus. Pensem só isso. E por fim, realmente enquanto existe o fim, realmente existem coisas que não têm o fim neste mundo. Então, mas o Senhor Deus é um Senhor Deus eterno, não é? Então, é por isso que todas as coisas que têm relação com o Senhor Deus, elas são eternas. Então, o Senhor Deus é um Senhor eterno. Como em Salmos 36, o Senhor Deus, ele é grande e nós não o conhecemos, não podemos contar os seus números. Então, existe alguém que saiba os anos do Senhor Deus? Não, ninguém sabe a idade do Senhor Deus. Como em Salmos 90, antes de existirem os montes, realmente o Senhor Deus, antes de criar todos os montes, este mundo, a terra, o Senhor, ele existe desde a eternidade, ele é Deus. Quer dizer que desde antes de nascermos já havia montanhas, já havia terra, havia mar, havia muitas nações antes de nós nascermos. Mas antes mesmo de existirem as nações, antes de existirem as montanhas, quer dizer que desde a eternidade o Senhor Deus prevalecia. O Senhor Deus, ele permanece da eternidade à eternidade. É o Senhor Deus eterno. É porque em Hebreus capítulo 9, versículo 14 diz que o Espírito é um Espírito eterno. E se nós olharmos de João capítulo 1, o Senhor ele disse, o princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Quer dizer que o Senhor Jesus era o verbo. Quer dizer que o Senhor Jesus realmente, seja ontem, seja amanhã, sempre, eternamente, ele é o mesmo. Quer dizer que o Senhor ele prevalece até o fim. Quer dizer que o Senhor Deus realmente é o Deus eterno. Quer dizer que realmente neste fim, onde o Senhor Deus ele permitiu a palavra para nós, que também é eterna. A Bíblia é eterna. Então, mesmo que este mundo termine, não quer dizer que a Bíblia vai sumir. A Bíblia não desaparece. Vamos procurar Salmos 119, 96. Salmos 119, versículo 96. Salmos 119, versículo 96, versículo 96. Vamos ler todos juntos. Tenho visto fim a toda a perfeição, mas o teu mandamento é amplíssimo. Tenho visto fim a toda a perfeição. Todo mundo fala, existe a perfeição, coisas lindas, mas tem o que? O fim. Mas o mandamento do Senhor Deus é amplíssimo, quer dizer que não tem fim. E se olharmos em 1 Pedro capítulo 1, versículo 23, 24, nós podemos ver que toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. A palavra é eterna. E dentro dessa palavra, o evangelho também é eterno. É por isso que nós cremos no evangelho. Nós estamos ligados com o Senhor Deus. Quer dizer que nós podemos nos tornar em seres eternos diante do Senhor Deus. Então, o reino eterno do Senhor Deus planejado para a eternidade, aquilo lá é eterno, que está nos céus. Não, realmente, não se perde, ele não tem validade, ele não vai se corromper, não vai desaparecer. Nós, ao recebemos a salvação, somos pessoas que somos para a eternidade. Neste mundo, somos sem nome, não somos reconhecidos pelas pessoas. Mas nós recebemos a salvação, nós somos pessoas que iremos viver a eternidade diante do Senhor Deus. Somos pessoas santas diante do Senhor Deus. É por isso que realmente, mesmo que eu me torne famoso neste mundo e eu consiga reconhecimento, mas passem algumas gerações, as pessoas já não vão mais me reconhecer. Ninguém vai lembrar-se nas próximas gerações. Realmente, quem era famoso há 100 anos atrás? Quem era famoso há 200 anos atrás? Nós não sabemos muito bem. É por isso que uma pessoa que recebeu a salvação, realmente é uma pessoa que se torna uma pessoa que é eterna. Uma pessoa que recebeu a salvação, existe a glória eterna diante do Senhor Deus.
Então é por isso que o que eu oro diante do Senhor Deus, tudo que eu tenho feito serviço diante do Senhor Deus, o que eu uni meu coração para ouvir a palavra, aquilo que eu segurei na palavra para obedecer diante do Senhor Deus, isso tudo se liga para o mundo eterno. Isso é algo tão incrível, misterioso, porque quando o mundo acabar, isso não desaparece. É preciso olharmos na palavra de Apocalipse capítulo 14, versículo 13. Já disse, e ouvi uma voz nos céus que dizia, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem todos os seus trabalhos e as suas obras o seguem. Quer dizer que as obras o seguem. Quer dizer que uma pessoa que recebeu a salvação, como ele viveu diante do Senhor Deus, tudo isso vai segui-lo até a eternidade. Então, quanto mais nós pensamos nisso, é algo tão misterioso. Então, até os incrédulos não chegam ao fim após a morte. Existe o quê? O inferno. Até o incrédulo tem um inferno. Então, realmente sendo um incrédulo, todo o pecado que ele comete é eterno. O pecado não é algo simples, o pecado é eterno. Então, é por isso que vai ser julgado para a eternidade. Então, realmente, tudo que você faz neste mundo, você ser julgado para a eternidade. Olhem só isso. Da mesma maneira como está ligado para as coisas eternas. Então, realmente, a morte não é o fim. Todo o pecado que esse homem cometeu é eterno. Existe o inferno eterno. Então, o que é que precisamos fazer? Ao mesmo que esqueçam da palavra de hoje, não esqueçam do título. Não pensem que eu estou sendo bem extremo na palavra, mas vai se tornar benéfico para a vida de vocês. Então, eis que vem. Vem o fim vem. Então, realmente é algo que nós precisamos prestar atenção, algo que está por vir agora no momento. Então, é por isso que o fim é algo que nós precisamos pensar de vários ângulos diferentes. Vamos orar? Meu Deus, Pai, Santo e Misericordioso que nos ama, nós agradecemos por sua graça. Nós todos que estávamos mortos por conta de nossos pecados e delitos, nós que merecemos receber o castigo eterno diante do Senhor Deus, somos salvos diante do Senhor Deus. O Senhor Deus permitiu para que nós pudéssemos viver diante do Senhor Deus. Senhor, através da sua santa palavra hoje, nós podemos entrar em comunhão para aprendermos a sua santa palavra, Senhor. Senhor Deus, nos faltam diversas coisas ainda. Que o Senhor Deus possa permitir para que nós possamos pensar o fim de nossas vidas. Que o Senhor permita para que nós possamos pensar nas coisas eternas. Que nós possamos viver as nossas vidas com passo a passo, de forma cuidadosa diante do Senhor Deus. Nós possamos pensar na vida do Senhor Deus, na perfeição do Senhor Deus, na sua palavra, para que possamos viver uma vida fiel diante do Senhor. Senhor, realmente nós queremos nos encontrar com o Senhor futuramente, que nós possamos estar diante do Senhor sem nenhuma vergonha. Qual o trabalho que nós precisamos fazer, que nós possamos pensar, e com um coração bom, feliz, nós possamos fazer esse trabalho e participar. Todos possamos unir os nossos corações, Senhor. Senhor Deus, nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo que nos salvou. Amém.